Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da figura do estabelecimento, focando no trespasse. Trespasse nada mais é do que a expressão técnico-jurídica para a alienação do estabelecimento, ou seja, para a transferência do estabelecimento de um empresário para outro. Iniciando pelo artigo 1143 do Código Civil. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Entenda-se aqui sua natureza jurídica. Como já estudamos em aula anterior, entende-se a natureza jurídica do estabelecimento como uma universalidade, havendo uma divergência doutrinária a respeito se se trata de uma universalidade de fato ou de uma universalidade de direito. A maior parte da doutrina entende o estabelecimento como uma universalidade de fato, como já vimos, partindo do conceito previsto no artigo 1142 deste mesmo Código Civil, que prevê que o estabelecimento nada mais é do que o complexo de bens organizados pelo empresário ou sociedade empresária para exercício da empresa, para exercício da atividade econômica. Todavia, sem entendermos que, além de ser um complexo de bens, o estabelecimento abrange todo um conjunto de relações jurídicas, contratos, créditos, débitos, para o exercício da atividade econômica, passamos a entender o estabelecimento como uma universalidade de direito e não apenas uma universalidade de fato. Essa é a posição do professor Alfredo Assis Gonçalves Neto. Neste caso, portanto, o estabelecimento poderia ser objeto de todo e qualquer negócio jurídico aplicável às universalidades, como, por exemplo, um contrato de compra e venda. Dispõe o artigo 1144 do Código Civil que o contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no Registro Público de Empresas Mercantis e de publicado na imprensa oficial. Destrinchando esse artigo, percebam aqui que o legislador começa a se preocupar com os efeitos que este negócio jurídico tem perante terceiros. Perante as partes, alienante, adquirente, usufrutuário, no proprietário, arrendante, arrendatário, entre eles sabem o que negociaram, conhecem todos os termos do negócio, estão cientes do que estão fazendo, estão de acordo com o que estão fazendo e, portanto, uma vez firmado o negócio, o contrato, entre as partes, este mesmo negócio tem efeitos desde logo, desde um primeiro momento. Não precisa levar a registro em lugar nenhum, não precisa publicar em lugar nenhum, para que entre as partes este negócio surta efeitos, porque tem elas pleno conhecimento do seu teor. Aqui, portanto, é este dispositivo destinado apenas e tão somente a definir o que deve ser feito para que este mesmo negócio, que entre as partes tem efeito desde logo, possa também ter eficácia perante terceiros. E entenda-se terceiros, todos aqueles que não participaram do mesmo negócio. Neste caso, entende o legislador que para este negócio ser eficaz perante terceiros, devem esses mesmos terceiros ter ciência do negócio, do conteúdo do negócio, do que foi feito. E como se dá esta ciência? Entende o legislador que deverá o empresário alienante levar a registro perante a junta comercial, perante o registro público de empresas mercantis da sua respectiva sede, para que todos aqueles que negociavam com ele saibam que ele está alienando ou dando em usufruto ou arrendamento aquele seu estabelecimento. O registro público de empresas mercantis, como órgão de registro que é, tem por função primária dar publicidade dos atos nele registrados. E aqui
atenderíamos, portanto, à ideia da publicidade do negócio, uma vez registrado perante a junta comercial como um documento de interesse desse mesmo empresário. Todavia, o nosso legislador, de forma um tanto quanto incompreensível, faz um bis in idem. Por quê? Porque além de exigir o registro perante o registro público de empresas mercantis, perante a junta comercial, exige também que este mesmo negócio seja publicado na imprensa oficial, ou seja, no Diário Oficial do Estado, correspondente ao do empresário alienante. E neste caso, o órgão oficial, a Diário Oficial, nada mais é do que também um meio de se dar publicidade ao ato praticado. Portanto, é um bis in idem, como disse, porque tanto o registro perante a junta comercial quanto a publicação perante o Diário Oficial do Estado têm exatamente a mesma função, dar publicidade. E, a meu ver, o registro perante a junta comercial já daria a publicidade necessária para se dar a eficácia erga omnes deste mesmo negócio. O artigo 1145 do Código Civil, por sua vez, prevê que, se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, para arcar com as suas obrigações, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Então percebam aqui, uma coisa é a disposição do artigo 1144, que acabamos de estudar, que é o dever de dar publicidade do negócio perante terceiros para ter perante eles eficácia, seja de alienação, usufruto ou arrendamento. Além disso, entende o legislador que, no caso de alienação, transferência da propriedade do estabelecimento, não basta apenas o registro perante a junta comercial, não basta a publicação na imprensa oficial, porque poderia este negócio de alienação desse conjunto de bens de um empresário para outro levar a um prejuízo a credores. E, neste caso, entende o legislador que este negócio jurídico não pode servir como um meio para prejudicar credores. E assim, se o alienante, aquele que está transferindo a propriedade do estabelecimento para outra pessoa, ao fazê-lo, não ficar com outros tantos bens que bastem para arcar com todas as suas dívidas, as suas obrigações, o seu passivo, além de publicar na imprensa oficial, além de registrar na junta comercial, dependerá a eficácia do negócio do pagamento de todos os credores ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em 30 dias a partir de sua notificação. Explicando melhor isso. Percebam, não estamos falando aqui de nulidade do contrato de alienação do estabelecimento, nem de anulabilidade. O ato é válido. A questão é que pode o credor, não atendidas essas exigências, arguir que perante ele, credor prejudicado, o negócio é ineficaz, ou seja, é como se não tivesse sido realizado. Entre as partes, não há dúvida alguma de que o negócio é plenamente válido e eficaz, mas perante esse credor que se entendeu prejudicado, poderia ele dizer que para ele é como se nunca tivesse acontecido. Portanto, os bens transferidos poderiam ser entendidos como ainda sendo de titularidade do alienante para efeitos de responsabilização deste e para que pudesse o credor receber o seu crédito. Portanto, a contrário senso, se ao alienar o estabelecimento, o alienante
tiver bens mais do que suficientes para fazer frente às suas obrigações, não há necessidade de qualquer consentimento dos credores ou ainda do pagamento destes, porque, afinal de contas, manteve ele bens mais do que suficientes para fazer frente às suas obrigações e, portanto, a alienação não prejudica credor algum. Agora, caso contrário, aí sim, a alienação, para ter eficácia perante esses mesmos credores, terá que ter, de um lado, o pagamento ou o consentimento. Como se faz? Primeiro, se o alienante pagar todos os seus credores, por óbvio, não há prejuízo algum, não há quem se sinta prejudicado, não há que se falar em ineficácia do negócio perante qualquer credor, porque nem credor haverá na medida que todos foram pagos. Por outro lado, existem situações onde o pagamento de todos os credores é até algo que se torna inviável, impossível. Imaginemos que existam créditos com vencimento, inclusive de longuíssimo prazo, em valores significativos, e que, neste caso, a antecipação e quitação dessas obrigações se tornem inviáveis. Neste caso, para que a alienação do estabelecimento tenha eficácia perante esses credores, então, se não vão ser pagos, óbvio, antes da alienação do estabelecimento, por óbvio, terão eles que consentir com isso. E como é que se dá esse consentimento? Pode se dar de forma expressa. Eu notifico o credor informando que pretendo alienar o estabelecimento, dando a ele um prazo de 30 dias para que se manifeste a respeito do mesmo, e ele responde expressamente com a sua anuência, com a sua concordância quanto à alienação. Há uma concordância expressa. Mas, de outro lado, entende o legislador que, no caso de silêncio deste mesmo credor após a notificação, ou seja, uma vez notificado, nada se manifestar contrariamente ao ato, entende-se como um consentimento tácito. Neste caso, o legislador prevê que o silêncio tem um efeito jurídico, um efeito de concordância. Portanto, se alguns concordarem e outros não concordarem, bastaria que o alienante pagasse aqueles que não concordaram ou ainda oferecesse bens em garantia do adimplemento dessas mesmas obrigações, que justamente levariam à possibilidade dele alegar que aquele negócio jurídico de forma alguma prejudica aqueles que não concordaram e, portanto, não há que se falar de ineficácia do negócio. Quanto ao artigo 1146 do mesmo Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de 1 ano, a partir quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Aqui, justamente, percebemos que a alienação do estabelecimento envolve não apenas aquele complexo de bens organizados para exercício da empresa, mas também afeta as questões de passivo, de relações jurídicas que levam à assunção de obrigações por parte do alienante. E nesse caso, entendeu o legislador que se o adquirente vai levar a parte boa do negócio, o conjunto de bens organizados para exercício da empresa, nada mais natural e justo que seja ele responsabilizado também pela parte não tão boa, que são as obrigações assumidas pelo alienante para o exercício desta mesma atividade e vinculadas àquele estabelecimento. E neste caso, o adquirente passa a responder por todas as dívidas devidamente contabilizadas do alienante. Percebam aqui uma primeira observação. Esse artigo 1146 está previsto no Código Civil. Portanto, estas obrigações aqui previstas, esses débitos aqui mencionados, tratam-se de débitos de natureza civil e empresarial. Débitos
que são regulados pelo Código Civil. Quando tratamos de débitos de origens diversas, como, por exemplo, de natureza tributária ou trabalhista, há regra própria na legislação específica e, portanto, não é aplicável a regra do Código Civil, como vamos ver depois na sequência. Tá? Pois bem, então, neste caso aqui, para dívidas de natureza civil ou empresarial, o adquirente responderá por aquelas que pode conhecer. Os famosos esqueletos no armário, obrigações não contabilizadas, que ele não tinha a mínima condição de ter conhecimento da sua existência quando da realização do negócio, não entrou justamente na sua análise para a aquisição do estabelecimento e não seria razoável, justo, que ele passasse a ser o responsável por dívidas que não sabia, que não conhece. Agora, por aquelas que ele tinha conhecimento, na medida que estão devidamente contabilizadas pelo alienante, por óbvio que ele passará a ser o responsável pelo adimplemento dessas obrigações. Por exemplo, se aquele complexo de bens organizados para o exercício da empresa, considerado inclusive a ideia do aviamento, a capacidade de geração de lucros, tem um valor de R$1 milhão, de outro lado, o alienante tem dívidas perante fornecedores, credores em geral, no montante de outros R$400 mil, é natural, portanto, que se faça ali a conta para ver o quanto que no negócio seria justo o pagamento. Se a parte boa vale R$1 milhão, mas assumirei a responsabilidade por lei de pagar outros R$400 mil aos credores, por óbvio que a diferença, os R$600 mil, seria o preço justo a pagar. Mas tudo isso, obviamente, no que diz respeito às obrigações de valores de pagamento e obrigações de assunção perante terceiros, pode ser regulado entre as partes pelo contrato. Todavia, eventuais cláusulas feitas pelas partes valem apenas entre as partes. Ou seja, o credor da dívida devidamente contabilizada poderá ir atrás do patrimônio do adquirente, mesmo que o contrato diga que o adquirente não será responsável por qualquer obrigação do alienante. Se houver uma cláusula como essa, ela não é nula, ela é apenas ineficaz perante este credor, o que quer dizer que o adquirente pagaria do mesmo jeito a dívida, seria responsável pelo pagamento da obrigação, e depois, em ação de regresso, poderia, executando a cláusula do que foi combinado perante o alienante, buscar nele a responsabilidade da indenização pelo aquele pagamento. Pois bem, agora, se não estiver devidamente contabilizada, como vimos, obviamente que o adquirente não pode ser responsável pelo que não tinha conhecimento, pelo que não sabia. Todavia, entende o legislador que também não seria razoável, não seria justo que o alienante, ou que está transferindo a propriedade do estabelecimento, pudesse desde logo não responder por qualquer obrigação perante esses mesmos credores. E nesse caso, entende que o alienante continuaria solidariamente obrigado com o adquirente, ou seja, poderia o credor cobrar tanto de um quanto de outro, indistintamente, a totalidade da obrigação, pelo prazo de 1 ano. Ou seja, por 1 ano, o credor poderá cobrar tanto de um quanto de outro. Passado esse ano, a responsabilidade passaria a ser apenas do adquirente. A questão é, 1 ano a partir de quando? Porque de nada adianta a definição de um prazo se não soubermos quando este prazo começa a fluir. E aqui há uma distinção. Depende. Depende do quê? Depende da data do vencimento da obrigação. Se vencida a obrigação, esse prazo de 1 ano começa a contar daquela publicação na imprensa oficial que vimos em dispositivo anterior. Aquela que dá publicidade perante terceiros e assim passa o negócio a ter eficácia perante esses terceiros e credores
nada mais são do que terceiros. Ainda, quanto àquelas que se vencerem depois da publicação, as dívidas vincendas, quanto a estas, o prazo de 1 ano passará a fluir a partir do respectivo vencimento e não da publicação. Ilustrando para melhor compreensão. Imaginemos que tenhamos aqui uma linha do tempo e esta seja a data da publicação no Diário Oficial, momento em que passa a ter eficácia o negócio de alienação perante terceiros e aqui também perante os credores. Portanto, a partir desse momento, o adquirente passa a responder por todas as dívidas devidamente contabilizadas do alienante. As obrigações passam a ser dele. Todavia, o alienante continuará solidariamente responsável com ele por 1 ano. Quanto aos débitos vencidos, quanto a estes, a solidariedade começa a fluir a partir do momento da publicação na imprensa oficial. Óbvio. Por quê? Se falarmos de obrigações já vencidas, não há que se falar em solidariedade do adquirente desde a data do vencimento da obrigação, porque na data do vencimento da obrigação nem adquirente existia. Talvez as partes, comprador e vendedor do estabelecimento, sequer se conhecessem ou pensassem em realizar esse negócio de aquisição do estabelecimento, quando do vencimento da obrigação. Portanto, não há que se falar de solidariedade se não havia o negócio do trespasse. E se vamos falar em 1 ano de solidariedade, só passa a existir a possibilidade de cobrar do comprador as obrigações quando houver a aquisição do estabelecimento, e não antes disso. Portanto, a solidariedade, nesse caso, por óbvio e de forma correta, passa a fluir da data da ciência dos terceiros do fato do negócio, ou seja, da data da publicação na imprensa oficial. Todavia, a situação diversa é se a obrigação assumida antes da alienação do estabelecimento tem por vencimento uma data futura, data esta que é posterior àquela publicação na imprensa oficial, após o momento da publicização da alienação do estabelecimento. Por óbvio que o credor só pode exigir o cumprimento da obrigação, só pode exigir o pagamento, quando do vencimento da obrigação. E se ele não podia exercer o seu direito e cobrar o seu crédito antes do vencimento, não há como também começar a falar em fluência de prazo de solidariedade. E, portanto, se contássemos da data da publicação da transferência, uma boa parte, ou todo o prazo, inclusive, de 1 ano, poderia já ter fluído quando do momento da possibilidade de se exigir o pagamento dessa mesma dívida. Portanto, para garantir ao credor a possibilidade de cobrar indistintamente do adquirente ou do alienante do estabelecimento pelo prazo de 1 ano, entende o legislador que, neste caso, a solidariedade passa a fluir apenas quando da data do vencimento daquela respectiva obrigação. Então, neste caso, quanto às vencidas, como vimos, não importa a data, o momento, se anterior à alienação do estabelecimento e a sua publicação na imprensa oficial, todas elas vencerão. Ou melhor dizendo, todas elas terão como prazo de solidariedade entre adquirente e alienante a data da publicação da transferência, 1 ano a contar da publicação no Diário Oficial. Quanto às que se vencerem depois, veremos do respectivo vencimento de
cada obrigação futura contaremos 1 ano deste vencimento. E desta forma, não importa a data do vencimento, se é anterior ou posterior, o credor terá garantido 1 ano de direito de cobrar solidariamente o seu crédito, tanto do adquirente quanto do alienante. Como vimos também, esses dispositivos do Código Civil tratam de obrigações de natureza civil ou empresarial. Não tratam de obrigações, por exemplo, de natureza tributária. E aqui, apenas para ilustrar, nós temos um dispositivo específico no Código Tributário Nacional, tratando do assunto, no seu artigo 133. 133 do CTN. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional e continuar a respectiva exploração sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido devidos até a data do ato. Ou seja, percebam aqui que no que diz respeito a obrigações tributárias, pouco importa se as obrigações estão ou não contabilizadas. O adquirente do estabelecimento responderá pelas obrigações tributárias que o alienante tinha em decorrência da exploração daquele estabelecimento adquirido. Em que condições? Integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Lê-se aqui integralmente como solidariamente, porque ele responderá de forma direta por todas as obrigações tributárias daquele estabelecimento, mesmo que em decorrência de atos do alienante, mas não quer dizer com isso que o alienante não responderia por essas mesmas obrigações. O fato é, se o alienante não continuar a explorar qualquer atividade econômica após a alienação do estabelecimento, tanto ele, alienante, quanto o adquirente responderão integralmente pela obrigação tributária, podendo o fisco, portanto, cobrar de qualquer um dos dois a totalidade da obrigação. Inciso 2. Subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. Portanto, se o alienante continuar a explorar uma atividade econômica, pode ser a mesma atividade ou outra atividade distinta, ou ainda retomar a exploração de uma atividade econômica num prazo de 6 meses da alienação do estabelecimento, o adquirente desse estabelecimento só responderia de forma subsidiária com o alienante. Em outras palavras, neste caso, o fisco teria que primeiro cobrar do alienante do estabelecimento e, conseguindo receber, ótimo, o adquirente desse mesmo estabelecimento não teria por que responder por alguma coisa. Agora, o fisco cobrando do alienante, entrando com a execução fiscal e ao não encontrar bens suficientes para fazer frente à execução, neste caso, poderia o fisco redirecionar esta mesma execução para o adquirente do estabelecimento, porque, neste caso, ele responde subsidiariamente por essa mesma obrigação. Vejam que é uma regra distinta daquela prevista no Código Civil para as obrigações de natureza empresarial e civil. Parágrafo 1º desse mesmo dispositivo do CTN ainda prevê que o disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação em processo de falência ou de filial unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Em outras palavras, neste caso, quando a alienação do estabelecimento se dá, seja num processo falimentar, sob o crivo do judiciário, ou ainda dentro de um plano aprovado de recuperação judicial, também sob a fiscalização do judiciário, não há que se falar de sucessão de responsabilidade do adquirente pelas obrigações do alienante.
A lógica, inclusive, é de que a alienação dos bens do empresário falido se faz justamente para arcar com as dívidas deste mesmo empresário falido. E, portanto, por óbvio, que se a alienação levasse ao adquirente a responder pelas dívidas tributárias do alienante, poucas pessoas, para não dizer ninguém, se interessaria em comprar o estabelecimento na falência, na medida em que muitas e muitas vezes as obrigações tributárias são de valor inclusive até mesmo superior aos próprios ativos daquele empresário falido. Portanto, neste caso, não haveria sentido de se transferir ao adquirente a responsabilidade por essas obrigações, porque na prática faria com que não houvesse mínima chance de alienar o estabelecimento para quitar quem quer que seja dos credores, inclusive o próprio fisco. Por essa razão, há uma exceção aqui prevista. No caso da recuperação judicial, a lógica é a mesma. Se a ideia é alienar alguns estabelecimentos do empresário para fazer caixa e frente às obrigações deste mesmo empresário, não haveria razão alguma daquele que comprou alguns desses estabelecimentos isolados passar a responder por essas obrigações, inviabilizando o próprio plano de recuperação, se assim o fosse. Por outro lado, temos ainda as regras previstas na CLT e no direito do trabalho, portanto, a respeito das obrigações de natureza trabalhista. E aqui destaco dois dispositivos em especial, o artigo 10, que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, e o artigo 448, que diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Portanto, na esfera trabalhista também a regra é diversa e, nesse caso, muitas decisões jurisprudenciais a respeito fazem com que o adquirente do estabelecimento, juntamente com o alienante do estabelecimento, passem a responder pelas obrigações trabalhistas, na medida em que este tipo de negócio, a alteração da estrutura jurídica da empresa, não possa prejudicar os interesses dos empregados. No que diz respeito à falência, a Lei 11.101 de 2005, que trata justamente de falência e de recuperação de empresas, prevê no seu artigo 141 que na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata esse artigo, inciso 2, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as da natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidente de trabalho. A ideia, portanto, é que, fazendo a alienação através do Poder Judiciário num processo de falência, a aquisição desse estabelecimento se dê de forma livre de quaisquer ônus, não importa a sua natureza, seja ela tributária, trabalhista ou de acidente de trabalho, inclusive. Portanto, a ideia é que o adquirente adquire apenas o complexo de bens organizados para exercício da empresa, não assumindo qualquer responsabilidade pelas obrigações dele decorrentes. Parágrafo 1º desse mesmo dispositivo. O disposto no inciso 2 do caput desse artigo não se aplica quando o arrematante for sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido. 2. Parente em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio de sociedade falida. Ou 3. Identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. Em resumo, se na verdade perceber-se que o adquirente do estabelecimento no processo falimentar é um agente do falido, seja o sócio da sociedade falida, uma outra sociedade controlada pelo falido, parente deste em linha reta ou colateral até o 4º grau, ou qualquer pessoa ligada ao falido, ou seja, de forma a tentar burlar os interesses dos credores, neste caso, a pessoa adquire o estabelecimento.
a arrematação não será considerada nula ou anulável, mas as regras gerais de responsabilização pelos passivos, seja de natureza civil, empresarial, trabalhista, tributária, enfim, serão aplicadas ao adquirente. Portanto, essa exceção na lei de falência, onde a aquisição do estabelecimento se dá de forma livre de quaisquer ônus, acontece quando o arrematante for pessoa completamente distinta e sem qualquer relação com o falido. Se assim não for, seguem as regras gerais de responsabilização. Parágrafo 2º. Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Ou seja, a ideia é, inclusive, preservar os contratos de trabalho, os postos de emprego. E, portanto, neste caso, quando houver a aquisição do estabelecimento, o novo proprietário, o novo titular do estabelecimento, contratará, através de novos contratos de trabalho, aqueles funcionários e não responderá pelas obrigações anteriores, mas apenas e tão somente iniciará uma nova relação de trabalho. Como vimos, desde que seja pessoa completamente estranha ao falidos, porque se for de alguma forma a ele vinculado, não haverá essa exceção. Voltando ao Código Civil, artigo 1149. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagará ao cedente. Falamos em relação aos débitos do empresário alienante, agora vamos tratar da figura dos créditos que o empresário alienante tem. Ou seja, os terceiros aqui são os devedores do alienante. Bem, qual é a lógica do legislador? Entende o legislador que, se o adquirente do estabelecimento responderá pelas dívidas do alienante, nada mais natural e justo que dentro do contexto da aquisição do negócio como um todo, também ele adquira os ativos deste empresário e os créditos seriam um deles. Neste caso, o crédito seria um bem do empresário integrante do estabelecimento. Assim, entende o legislador que a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento produzirá efeitos em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, ou seja, desde o momento que vemos onde registra na junta comercial, publica na imprensa oficial, tem eficácia perante terceiros, devedores são terceiros, logo, a partir desse momento, há a transferência daquela obrigação do terceiro para o adquirente do estabelecimento, que passa a ser o novo credor, e, portanto, a ele deve ser paga a dívida, a obrigação. Todavia, imaginem a hipótese onde um devedor contratou com um credor empresário e paga a ele periodicamente uma parte da dívida. Sempre num determinado local, falando com a mesma pessoa, num determinado momento, uma determinada data do mês. No meio do caminho, entre uma parcela e outra, a alienação do estabelecimento e a transferência desse crédito para o novo proprietário. Por óbvio que, por mais que haja o registro na junta comercial, a publicação na imprensa oficial e haja, portanto, uma publicidade ficta, não é crível imaginar que este devedor terceiro efetivamente tenha ciência da transferência daquela obrigação para um novo credor. E é natural que ele busque o pagamento da forma como sempre fez. E nesse caso, seria a obrigação daquele que não é mais seu credor informar este devedor que aquela obrigação deveria ser paga não para ele, mas para o novo credor, o adquirente do estabelecimento. Não o fazendo, este devedor, se efetuar o pagamento àquele que acredita ser o seu credor, recebendo dele o documento de quitação da obrigação,
Obviamente que não teríamos como chamar esta pessoa de mal pagador, porque ele paga para aquele que era o seu credor, acreditando que ainda é o seu credor. E por esta razão, o nosso legislador previu que o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. E justo isto. Afinal de contas, ele pagou acreditando que estava pagando para a pessoa correta. Nesse caso, o alienante do estabelecimento que indevidamente recebeu em pagamento aquele valor deverá se acertar com o adquirente do estabelecimento. O adquirente terá ação contra o alienante do estabelecimento, que alienou, inclusive, este direito de crédito, todavia, acabou recebendo os valores em seu lugar. De outro lado, o devedor só se exonera da responsabilidade com o pagamento perante o alienante se o fizer de boa fé. Boa fé se presume, má fé cabe a quem alega provar. Além disso, pagamento de boa fé se presume ainda mais. Afinal de contas, difícil imaginar que alguém de má fé queira cumprir com a sua obrigação. Todavia, é possível, sim. Imaginem, portanto, que o alienante do estabelecimento, juntamente com o adquirente, informam direta e pessoalmente o devedor da transferência do direito de crédito, de que passa a ser o adquirente do estabelecimento o novo credor. Neste caso, o devedor sabe que não deve pagar ao antigo credor, mas sim ao novo credor, o adquirente do estabelecimento. Mesmo sabendo disto, o devedor insiste em efetuar o pagamento diretamente àquele anterior empresário que era o seu credor, mas não é mais. Neste caso, este pagamento não é um pagamento de boa-fé, porque ele sabe que está pagando para a pessoa errada. E, neste caso, não haveria a exoneração da responsabilidade e incidiria aqui a regra geral de que quem paga mal paga duas vezes, ou seja, o adquirente do estabelecimento poderia sim exigir do devedor o cumprimento da obrigação, o pagamento da dívida, mesmo que ele já tenha pago para aquele anterior credor. E, uma vez que ele tenha que pagar ao seu real credor, ele que corra atrás daquele que indevidamente recebeu a quantia, entrando com uma ação de repetição de indébito, ou seja, buscando ressarcir-se pelo pagamento indevido que fez. O artigo 1148 trata das relações contratuais. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada nesse caso a responsabilidade do alienante. Destrinchando esse artigo. Na medida em que a ideia do estabelecimento envolve o exercício da atividade econômica, é natural que, para explorar a atividade econômica, exija-se a realização de diversos negócios jurídicos, relações contratuais de natureza bilateral, ou seja, não estamos falando apenas de um crédito ou um débito, mas relações recíprocas, de obrigações recíprocas. E, nesse caso, entende o legislador que a alienação do estabelecimento, como regra, importa a transferência dos contratos ao adquirente do estabelecimento. Ou seja, ele se subroga, se substitui, assume a posição contratual que era do alienante. Exemplo, imaginemos que temos uma locação comercial onde está instalado naquele imóvel um restaurante. O proprietário do restaurante não é proprietário do imóvel, ele aluga o espaço para o exercício da atividade. Ao alienar o restaurante a outra pessoa, natural que esta outra pessoa, adquirente do estabelecimento, queira dar continuidade à atividade, inclusive explorando-a no mesmo espaço, no mesmo local. Não haveria sentido ele, ao adquirir o estabelecimento, ter que se mudar dali. Isso alteraria completamente a própria lógica e estrutura do negócio, perdendo inclusive um dos principais elementos do estabelecimento, que é o ponto comercial, como já estudamos. Então, neste caso, como este contrato tem natureza empresarial,
e para a exploração da atividade econômica, pressupõe o legislador que, uma vez alienado o estabelecimento, haja a transferência, a subrogação desses contratos ao adquirente do estabelecimento. Exceção a isso é se os contratos tiverem natureza pessoal, ou seja, feitos em função da pessoa, pelas suas características pessoais e, por esta razão, não passíveis de transferência. Por óbvio, a maioria esmagadora das relações empresariais não são de caráter pessoal, personalíssimo, e, portanto, seguem a regra geral. Mas se identificado, caso a caso, que o contrato se deu em função de um determinado sujeito, exemplos clássicos, né, de negócios onde demanda a confiança pessoal para que a parte exerça um determinado negócio, obviamente que estes não podem ser simplesmente transferidos à revelia de um dos contratantes. E ainda prevê o legislador que poderiam os terceiros rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada nesse caso a responsabilidade do alienante. Percebam aqui, primeira coisa, a simples alienação do estabelecimento não é causa de rescisão do contrato. É causa de transferência do contrato, por isso que é a subrogação do contrato. Se houver inadimplemento por parte do adquirente do contrato firmado, também não é essa a regra. Por quê? Porque em caso de inadimplemento poderia ser objeto de rescisão do contrato, com todas as consequências daí decorrentes, independentemente do prazo de 90 dias. A questão aqui é, num prazo de 90 dias a contar da alienação do estabelecimento, se o fato da alienação do estabelecimento gerar um desequilíbrio contratual, gerar uma situação que de alguma forma prejudique o terceiro contratante, poderia ele alegar que, em razão da alienação do estabelecimento, houve a ruptura contratual. E, nesse caso, deve fazê-lo em 90 dias. Não feito isso, entende-se que a alienação por si só não trouxe qualquer prejuízo ao desequilíbrio ao contrato e, portanto, não há que se falar de rescisão do mesmo. E ainda, se ocorrer isso, obviamente que o adquirente do estabelecimento terá um prejuízo e, por essa razão, poderia buscar a responsabilidade disso perante aquele que era o antigo proprietário do estabelecimento, o contratante original, porque caberia a ele ter feito esses alertas, ter feito essa análise, feito o meio-campo com os terceiros contratantes antes da alienação do estabelecimento. E se assim não o fez, poderia ser justamente aplicado a ele a responsabilização por esse prejuízo. Por fim, no que diz respeito ao trespasse, temos ainda a questão da não concorrência do adquirente do estabelecimento. Por quê? Na medida em que o adquirente do estabelecimento, ele, ao analisar o negócio, ele não visualiza apenas os elementos do estabelecimento, corpóreos ou incorpóreos, mas todo o estabelecimento, inclusive seus atributos, aviamento, clientela. Por óbvio que, se o adquirente do estabelecimento tiver como concorrente ou alienante desse mesmo estabelecimento, haverá naturalmente uma desvalorização do próprio negócio. Imagine-se a seguinte situação. Imaginem que vocês a vida toda viveram num determinado bairro e conhecem que nesse bairro há 20 anos tem uma panificadora. Panificadora essa que você frequenta todos os dias e percebe que ela está lotada. Toda a vizinhança compra naquela panificadora pães, bolos, doces, etc. Nesse caso, você pensa que essa panificadora aparentemente é um bom negócio. Um belo dia, soube você que o proprietário do estabelecimento estava pensando em alienar aquela panificadora. E você percebe que é uma oportunidade de comprá-la. Depois de muita negociação, concluem que a panificadora tem um valor de R$1 milhão. Não porque vale R$1 milhão o balcão, a geladeira, o freezer, o fogão, as mercadorias daquela panificadora,
mas justamente pelo aviamento, pela capacidade de geração de lucros que ela tem, calculado o valor do negócio como um todo, entende-se que ela vale 1 milhão. Esse é o preço justo e você paga R$ 1 milhão e passa a ser o novo proprietário da panificadora. Passados poucos dias da realização do negócio, o antigo proprietário da panificadora, usando aqueles mesmos R$ 1 milhão que você pagou a ele pela panificadora dele, monta uma nova panificadora a 1 quadra de distância, por exemplo, muito mais moderna, ampliada, e passa a concorrer com você. Por óbvio que toda a vizinhança vai comprar nesta nova panificadora e não na sua. Não porque é nova, não porque é maior, mas porque é ele. Há 20 anos, aquela panificadora é daquele sujeito e toda a vizinhança o conhece e faz negócios com ele. E nesse caso, para esta vizinhança, ele apenas mudou de lugar. E você é a nova panificadora do bairro, com uma cara de velho, usando a estrutura da velha. Portanto, toda aquela clientela, aquele conjunto de pessoas que frequentam o estabelecimento com regularidade para realizar negócios, seria reapropriado pelo alienante, porque passaria ele a voltar a exercer a atividade. Nesse caso, desvalorizando o estabelecimento alienado. Isso não seria justo. Por isso que prevê o legislador, no seu artigo 1147, que não havendo autorização expressa, ou seja, cabe ao contrato regrar isso, caso nada diga o contrato a respeito, a regra é proibição, mas pode o contrato estabelecer algo diferente, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Em outras palavras, por um prazo de 5 anos da realização do negócio, não pode o alienante concorrer com o adquirente. Percebam aqui que temos 3 elementos envolvidos para a proibição da não concorrência. Primeiro, concorrência se desmembra em 2. Para sermos concorrentes, temos que, primeiro, exercer a mesma atividade econômica. Se não exercermos a mesma atividade econômica, não temos clientes comuns. Não existe a opção de contratar com um ao invés de contratar com o outro. E neste caso, não há problema algum do antigo proprietário voltar a exercer uma atividade econômica, desde que não seja a mesma atividade econômica exercida pelo adquirente do estabelecimento anterior. Então, se naquele meu exemplo anterior, ao invés dele montar a 1 quadra de distância uma outra panificadora, montasse ele uma gráfica, não haveria problema algum nisso, porque, obviamente, que teríamos clientes diferentes. A nossa clientela seria uma clientela diferente, não havendo concorrência. Não basta que tenhamos a mesma atividade econômica para que sejamos concorrentes. Temos que explorar no mesmo espaço geográfico aquela atividade econômica. E espaço geográfico é algo muito subjetivo a decorrer do caso concreto da atividade econômica exercida. Exemplo, no caso de uma panificadora, muitas vezes a alteração do local, do bairro daquela cidade, já é mais do que suficiente para não gerar concorrência. Dependendo da distância entre os estabelecimentos, não implicaria em qualquer prejuízo ao adquirente do estabelecimento aquela nova panificadora do alienante. Ou ainda, a mudança de cidade, obviamente que isso não geraria a possibilidade de que as pessoas comprassem pães em ambas as panificadoras, ou seja, optasse por comprar em uma ao invés de comprar da outra. Agora, quando falamos em outras atividades econômicas, obviamente que o espaço geográfico pode se tornar cada vez mais amplo. Imaginemos uma transportadora que transporta mercadorias de qualquer lugar do país para qualquer outro lugar do país. Basicamente, o estabelecimento é formado por uma frota de caminhões. O principal conjunto de bens do estabelecimento é uma frota de caminhões. Por óbvio que ao adquirir aquela transportadora,
Se o alienante montar outra transportadora, por mais que ele mude de estado e com o dinheiro da venda do estabelecimento compre uma nova frota de caminhões, passaremos a ser concorrentes, porque se transportamos mercadoria de qualquer lugar do país para qualquer outro lugar do país, em qualquer lugar do país somos concorrentes. E, portanto, a proibição seria em todo o território nacional. Então vejam que aqui é uma questão muito casuística e, de forma correta, o legislador trouxe a proibição da não concorrência. O empresário alienante pode até voltar a exercer uma atividade econômica, se restabelecer, desde que isso não prejudique o adquirente do estabelecimento, desde que não haja concorrência entre eles. E o terceiro elemento é uma limitação de prazo, que o legislador previu como regra 5 anos. Ou seja, nada dito no contrato, o prazo de não concorrência é de 5 anos. Passado esse prazo, entende o legislador que já haveria tempo suficiente para a clientela esquecer do antigo proprietário do estabelecimento e se ligar ao novo proprietário do estabelecimento. E, portanto, se aquele antigo proprietário voltasse a exercer a atividade econômica, ele é que seria o novo empresário no lugar, tentando reconquistar uma clientela. Ou seja, não haveria uma concorrência abusiva, desleal, ilícita. Haveria uma concorrência saudável e, como tal, não proibida. Mas, como disse, esta é a regra geral do Código Civil, podendo o contrato prever regras diferentes quanto a isso. Por fim, no caso de arrendamento ou usufruto, ou seja, quando não se aliena a propriedade do conjunto de bens, mas está se negociando apenas então somente a posse deles, seja através de um contrato de arrendamento, seja por um usufruto, a proibição prevista de não concorrência persistirá durante o prazo do contrato, ou seja, pelo prazo, seja do usufruto, seja do arrendamento. Ou seja, não é um prazo fixo de 5 anos, na regra geral, mas pelo prazo de duração do usufruto ou arrendamento. Por quê? Porque a ideia é se preservar o próprio negócio. Exemplo, se eu arrendo a minha panificadora, aquele meu complexo de bens organizados para o exercício da minha atividade, para outra pessoa, por um prazo de 2 anos, por exemplo, nesse período de 2 anos do arrendamento, não posso eu concorrer com o arrendatário. Na medida em que, se eu o fizer, eu estou desvalorizando o próprio conjunto de bens que eu arrendei, que eu dei em arrendamento. Agora, passados esses 2 anos, fim do contrato de arrendamento, ao devolver ao arrendatário, ao arrendante, aquele conjunto de bens, a posse daquele conjunto de bens, não há problema algum do arrendante, proprietário do estabelecimento, ao retomar a posse do mesmo, voltar a exercer a atividade econômica, inclusive através do próprio estabelecimento que tinha arrendado anteriormente. E, portanto, a não concorrência é apenas e tão somente pelo período que durar o contrato, seja do usufruto, seja do arrendamento. E por hoje era isso. Obrigado.